Bom, são 9h10. Voltamos com Alfa Notícias aqui pela Rede Alfa de Comunicação, ao vivo pelos 87,5, sistema de frequência modulada para a cidade de Botucatu, e também pela TV Alfa, canal 8 Net Claro, canal 21 Net Infinito para todo o Polo Cuesta. Como já anunciado anteriormente, estamos aqui com a presença, a participação do Dr. Carlos Magno Fortaleza, ele que é diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, falando aí sobre a vacinação em massa contra a dengue que vai acontecer neste final de semana aqui na nossa cidade. Doutor, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo novamente. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. É um grande prazer realmente ter o senhor aqui participando conosco novamente para falar de um ato tão importante que é essa questão da vacinação, né? Mas, doutor, a gente gostaria de saber por que Botucatu, na verdade, ela foi escolhida para receber essa vacinação em massa contra a dengue, né? Houve critérios epidemiológicos específicos que justificam essa escolha, que na verdade acaba sendo um presente para a cidade de Botucatu do jeito que ela está sendo feita agora e do jeito como foi feito a da Covid, né? Então, teve algum critério específico para que a gente pudesse ter esse privilégio novamente? Veja, é um presente para o município, mas um presente que o município fez por merecer. Sim. Quando fez aquela campanha contra a Covid. Quero dizer aqui, no dia anterior ao licenciamento dessa vacina contra a dengue, eu recebi uma ligação do ministro Padilha, em que ele falava: e aí, Carlos, vocês topam repetir o que fizeram com a Covid, com a dengue? E por que repetir, né? Porque nós temos uma vacina que sabidamente protege. Essa vacina, ela protege 70% contra contrair dengue, quer dizer, cada 10 pessoas que vão pegar dengue, só 3 pegam dengue. Protege 90% contra o que a gente chama de dengue grave, aquela que deixa a pessoa acamada. Então, de cada 10 pessoas que teriam uma dengue mais pesada, de ficar mais acamado, sim, uma só vai, e protege 100% contra internação. Ninguém vacinado nunca nem sequer internou, né? Quiçá, né, morrer, nem morreu. Então nós temos uma vacina que sabidamente protege o indivíduo. Mas o que o ministro Padilha procurava aqui com a gente? A demonstração de que vacinando uma parte da população grande, você faz com que o vírus pare de circular naquela cidade. E ao parar de circular, você protege todas as pessoas, inclusive aquelas que não estão nesse momento incluídas nas faixas etárias de indicação da vacina. Botucatu foi a primeira cidade a ser indicada. Depois de um tempo, né, o ministro Padilha pensou em fazer em uma outra cidade. Nós fomos procurados pela equipe dele, nesse caso, né, o presidente do PNI, do Programa Nacional de Imunização, e aí nós podemos sugerir, olha, um estado que eu conheço bem, é o meu estado natal, o Ceará, é um estado que também tem equipes muito grandes, eles ficaram felizes, sim, passaram a bola para lá, o pessoal do Ceará escolheu a cidade de Maranguape, né, que é a cidade do Chico Anísio, né, e escolheram porque lá já havia um trabalho com uma vacina contra chikungunya bem avançado. E, posteriormente, uma pesquisadora da Fiocruz, de Minas Gerais, solicitou a inclusão da cidade de Nova Lima, então também uma cidade bastante interessante, que pode ser bem monitorada. Então, nós temos 3 cidades do Brasil que vão receber vacinação para toda a população de 15 a 59 anos. De 1.300.000 doses que existem hoje no Brasil, 240.000 doses, 80.000 doses para cada uma dessas cidades, né, foram distribuídas. Então, é um presente para Botucatu. Nós podemos vacinar, nós podemos nos proteger, enquanto nos outros municípios do Brasil a vacinação vai começar aos poucos, né? Primeiro profissionais de saúde, e até o fim do ano vai pingando os grupos que vão ser vacinados. E qual que é a meta de cobertura vacinal estabelecida para Botucatu, né? E quantas pessoas, na verdade, precisam ser imunizadas para que essa estratégia ela seja considerada eficaz do ponto de vista científico? A gente tem ouvido muito falar 50%, né? Porque existe um modelo computacional que sugere que com 50% dessa população de 15 a 59 anos vacinada, você já tem um impacto relevante sobre a circulação do vírus. Mas a nossa meta é 80% a 90% da população. Nós estamos recebendo até amanhã 80.000 doses para serem aplicadas. Se aplicarmos essas 80.000 doses, nós vamos
praticamente eliminar o problema da dengue dentro do município de Botucatu. Isso para nós é importantíssimo, né? Nós não temos dengue não só na população abaixo de 60 anos, mas também não temos dengue em idosos, não temos dengue na população pediátrica, né? E, de fato, para quem viu que foi 2024, principalmente, né, nós não temos o colapso do nosso sistema de saúde. Existe risco, na verdade, de desperdício das doses se a população não aderir? Isso daí já foi calculado, né? Veja, não há risco de desperdício das doses, mas e isso é uma recomendação extra para que a população vá no dia 18, porque o Ministério disse que alguns dias depois vai recolher as doses que não forem utilizadas aqui e redistribuir no país. Nós não sabemos quando vão ser recolhidas. Certamente não vai ser no dia 19 ou no dia 20, mas talvez ao longo da primeira semana, no fim da primeira semana ou da segunda semana, nós vamos tentar, vamos lutar, caso a gente não obtenha, né, no dia 18 já a cobertura desejada para vacinar por mais alguns dias nas unidades básicas de saúde, mas com o risco imenso de que haja o recolhimento dessas doses e a redistribuição para o Brasil. Né? A prioridade desse momento, com 1.300.000 doses no Brasil, né, e o Butantan está montando outras linhas de montagem, né, para que a gente tenha até o fim do ano a possibilidade de vacinar toda a população brasileira nessa faixa etária, mas nesse momento o Ministério já avisou, não vai permitir desperdício de doses e as doses que não forem utilizadas vão ser recolhidas. Doutor, e qual que é a eficácia, na verdade, comprovada da vacina contra os diferentes sorotipos da dengue? Há diferença significativa entre esses sorotipos? Vamos lá. A eficácia ela é medida de várias maneiras, né? Então, nós temos a eficácia com a produção de anticorpos neutralizantes. Está demonstrado que a pessoa vacinada com essa dose única, ela produz anticorpos que neutralizam todos os 4 tipos do vírus. Então, isso demonstra uma proteção contra os 4 tipos do vírus. Durante os testes, né, demonstrou-se essa proteção, mas nós não temos ainda um dado de vida real, por exemplo, com o sorotipo 3, que é um sorotipo que provavelmente vai circular esse ano no Brasil. Então, outra coisa que nós vamos mostrar para a saúde pública é como, na vida real, uma vacina que já protegeu o indivíduo, como é que ela vai proteger uma população, evitando a circulação de um novo sorotipo que vai chegando no nosso país com bastante força esse ano. E está sendo previsto algum tipo de monitoramento, caso haja aí algum efeito adverso após a vacinação? Como que esse acompanhamento será feito e vai ser feito por quanto tempo, doutor? Então, essa é uma parte importante nossa, onde entra a nossa participação como universidade, como pesquisadores. Em primeiro lugar, quero dizer que os efeitos colaterais dessa vacina, né, nos mais de 20.000 pessoas que foram incluídas nos ensaios clínicos preliminares para que a vacina pudesse ser liberada, ensaios clínicos que foram feitos ao longo de 15 anos, né, os efeitos colaterais são muito leves. Eu brinco que, comparado com aquela vacina da AstraZeneca que a gente usou, isso é praticamente água benta. Né? São efeitos como um dor no local, um pequeno mal-estar ao longo do dia, no máximo uma febrinha baixa ao longo do dia que foi vacinado. E para você ter uma ideia, né, uma discussão que a gente tinha ontem com o Centro de Saúde de Escola, as unidades volantes da Unesp, o vacinador, que hora ele vai ser vacinado? Né? Se fosse uma vacina que desse muito efeito colateral, a gente ia vacinar os vacinadores no fim do expediente. Mas não, nós vamos vacinar os vacinadores no começo do expediente, até para mostrar para a população o quão seguro é, né? Eu próprio vou estar lá na frente da fila, lá para ser um dos primeiros a ser vacinado lá no dia 18, né? E a monitorização de efeitos colaterais, né? Ela está sendo feita, nós temos em andamento treinamentos para as equipes para identificar os eventos adversos, e ela vai ser muito intensa nos primeiros 60 dias pós-vacinação, essa monitorização, mas ela vai continuar durante todo o período em que nós vamos avaliar a resposta, que é um período de mais ou menos um ano. Se por um acaso, acho que a gente tem que buscar também essas respostas, né? Se tiver alguma reação adversa um pouco mais grave, a rede municipal de saúde, ela está preparada para absorver, porque é uma demanda extra, né? Veja, não só a rede municipal de saúde, mas o Hospital das Clínicas, né? Mas veja, se nós temos, né, mais de 20.000 vacinados sem nenhum evento adverso grave,
né? Vamos supor um eventual evento adverso grave seria uma exceção, seria um evento raríssimo, e evidentemente nós estamos com todos os olhos voltados para isso. Mas nós não estamos contando que isso vai acontecer, não. Sim, a gente claro. tem que contar que nós vamos diminuir dengue grave. Nós temos que lembrar que morreram pessoas por dengue nos últimos anos aqui em Botucatu. E eu repito, nenhuma pessoa vacinada nos estudos sequer foi internada. Nenhuma pessoa vacinada nos estudos morreu. Então, essa vacina tem até agora demonstrado uma proteção de 100% contra internação e morte. E isso é muito mais importante, né? Porque os efeitos colaterais demonstrados, nenhum foi de grande gravidade. Doutor, essa vacinação, na verdade, ela acaba deixando a população de uma forma assim mais tranquila, tal, né? E isso substitui ou diminui a importância das ações tradicionais do combate ao mosquito, à Aedes aegypti, como controle aí de focos, conscientização da população. Acho que segue aí no mesmo formato ou dá para dar uma relaxada com relação a isso? Infelizmente não dá para relaxar, porque o Aedes aegypti, ele também transmite outras doenças como Zika e chikungunya, né? Embora estejamos trabalhando, né, existam estudos, né, em outros lugares, né, Maranguape, por exemplo, tem um grande estudo com vacina de chikungunya, né, e há estudos com vacinas de Zika em andamento, mas hoje nós não podemos nos descuidar do controle do mosquito transmissor, porque outras doenças, né, incluindo uma que não ocorre no Brasil desde 1940, que é a febre amarela urbana, né, podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, nós temos uma vantagem, nós estamos passando uma doença que é a dengue, que até hoje nós não conseguimos controlar através da redução da proliferação do mosquito, né, uma área que a gente tem sido pouco eficaz, diminuir a proliferação do Aedes aegypti, por uma área que o Brasil tem sido sempre muito eficaz, que é a vacinação. Mas, por outro lado, não vai dar para descuidar do controle do vetor. Bom, a gente está falando de uma logística bem ampla por parte aí de Botucatu, né? E houve repasses de recursos do Ministério da Saúde para viabilizar essa vacinação em massa em Botucatu? Se sim, a gente está falando aí de aproximadamente qual o valor? Olha, os repasses ainda não vieram, né? Nós temos uma ideia de repasse, principalmente para a parte de pesquisa, né? Um repasse entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais, que provavelmente virá do Fundo das Nações Unidas, o chamado PNUD, mas esse repasse ainda não veio. Nesse momento, o que veio foram as vacinas. Nós estamos fazendo todo esse modelo com recursos, tanto da Prefeitura Municipal como da Unesp, né? A Prefeitura tem cuidado da logística de receber as vacinas, né? Já temos hoje, com as vacinas que chegaram hoje, 2/3 das vacinas já vieram, as demais, para completar 80 mil, chegam amanhã. Então, todo esse cuidado de armazenamento, que é entre 2 e 8 graus, todo esse cuidado tem sido feito com recursos, nesse momento, municipais e recursos da Unesp, né, para fazer essa aplicação. Mas os recursos do Ministério virão, né, eles já estão acertados com o ministro Padilha, e isso é uma questão de tempo, né, de um acerto, porque são esses acertos que realmente que eles se fazem do ponto de vista de quando a gente trabalha com o dinheiro público, né, eles têm sempre uma pequena burocracia na liberação, mas já estão recursos acertados com o Ministério. E a gente está falando também, né, doutor, da participação eficaz de trabalhadores da área de educação, de saúde, perdão. E como que será feito? Já tem uma formatação? A gente recebeu aí alguma demanda de algumas pessoas da área da saúde e eles falaram que os profissionais que estão ligados à FAMESP vão receber em torno de R$500 pelo dia trabalhado, né, além de banco de horas. E como que fica a questão dos vacinadores da prefeitura? Essa verba que possivelmente virá do Ministério da Saúde, eles vão contemplar também os funcionários da prefeitura? O senhor já tem noção disso daí? Olha, as questões de trabalho, a primeira coisa que eu queria fazer aqui é aproveitar para saudar todos os que estão envolvidos nisso. Nós temos uma verdadeira tropa
envolvida, uma tropa que a gente calcula em quase 1.000 pessoas que estão heroicamente sacrificando o seu fim de semana, na verdade sacrificando a semana inteira. Ontem eu estava à noite dando capacitação para o pessoal do Centro de Saúde Escola, estavam lá totalmente animados. Então, essa tropa, eu quero saudá-las pela boa vontade, pelo esforço, pelo heroísmo que tem, né, dessa sua função dentro do Sistema Único de Saúde. Veja, essas questões trabalhistas, elas são resolvidas entre cada setor com diversas maneiras. Então, alguns ganham hora extra, desconto de horas, vão ter possibilidade de faltar outro dia. Os servidores ligados, né, vinculados à FAMESP, vinculados ao UHC, nós estamos fazendo um abono, mas por terem esse abono, eles não vão ter desconto de horas, não vão ter banco de horas. Então, isso são maneiras, né? Quando a gente trabalha, e eu fui gestor já no Estado, né, fui superintendente da SUSEM, diretor da Vigilância Epidemiológica do Estado, em cada um desses setores públicos, nós temos modos diferentes de fazer os nossos acordos com os servidores, né? No nosso acordo com o servidor FAMESP foi o acordo do abono, no acordo da Prefeitura não tenho informações exatamente de qual será, mas todos os servidores certamente eles terão um benefício, seja de banco de horas, seja de liberações durante as semanas, né, por essa participação no domingo. A gente espera que realmente seja de forma igualitária, até para não ter aquele tipo de problema, mas eu da FAMESP tive, da Prefeitura não teve, fica aquela situação meio chata ali entre os profissionais que estão desempenhando com o mesmo profissionalismo a mesma função, né? Mas eu acho, honestamente, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que, na verdade, assim, essas são provavelmente queixas muito pontuais, porque mesmo dentro dos servidores da FAMESP, a gente tem servidores que disseram que preferiam ter ganho o banco de horas do que ter liberado o abono, porque por conta do abono tem questões relacionadas a imposto de renda, vai incidir no imposto de renda. Então, cada pessoa, né, cada cabeça uma sentença, sempre tem um que preferiria que fosse de uma maneira, preferiria se fosse de outra. O importante não é isso, o importante é que não importa qual a maneira como eles serão recompensados, o que a gente percebe é uma animação que faz parte exatamente dessas pessoas que são militantes do Sistema Único de Saúde. Doutor, e quais são os resultados práticos que a população pode esperar após essa vacinação, né? Espera-se a redução de casos, internações, óbitos, o que a população vai ver na prática com relação a isso? Então vamos lá. Quem se vacinou? Quem se vacinou vai ter um risco muito menor de adoecer. Quem se vacinou não vai se internar, não vai correr risco de vida. Esse é o vacinado. E a população de Botucatu? O que eu espero para a população de Botucatu? Que haja uma redução drástica de casos em comparação com outros municípios que não vão ter essa iniciativa, uma redução drástica de casos, inclusive naquelas faixas etárias que não têm hoje indicação de vacinação. Perfeito. E em quanto tempo, na verdade, agora a população pode começar a entender os reflexos disso, né? Já tem um parâmetro disso? São algumas semanas ou alguns meses que a gente pode ter algo mais pontual em cima disso? Veja, individualmente a proteção começa em cerca de 2 semanas. Coletivamente, nós imaginamos que em 2, 3 meses já salte aos olhos a diferença de casos em Botucatu comparado com os demais municípios que não receberem, né, essa iniciativa. Caso, se porventura a dengue acabar continuando avançando, eu acredito que não seja essa a situação, mas tem um plano B depois para isso ou já se confia plenamente na eficácia dessa vacinação? Eu vou pôr essa tua pergunta de outra maneira, né? Suponhamos que a população não tenha adesão, porque se tiver adesão, não tem. É muito provável que não tenha casos de dengue de maneira importante, né? Que porque isso é o que já está demonstrado amplamente nesses artigos, né, do que foram publicados, né, em relação à vacina do Butantan. Mas suponhamos que não tem adesão. Nós temos, né, um treinamento anual, sempre que fizemos para todos os profissionais sobre dengue. A Unesp tem participado disso. Eu, na realidade, trabalho
com dengue desde muito antes de ser professor da Unesp, desde o tempo em que eu era médico do município de Campinas, e nós tivemos as primeiras grandes epidemias de dengue. E aí a possibilidade sempre de construção dos dengários, né, dos centros de infusão, o centro de saúde escola, que quando precisou passou a funcionar em plantão noturno, né, em plantões de fim de semana, para fazer hidratação, infusão. Mas veja, a nossa grande esperança é exatamente que isso não aconteça. Nós só vamos ter uma situação emergencial de dengue em Botucatu se não tivermos adesão a essa campanha de vacinação. Então é isso que a gente fala para a população. E aí, ontem, né, eu estava numa outra rádio, né, e o professor Luiz Roberto, né, que era o professor da saúde pública, o professor Luizinho, né, foi vereador aqui no município, ele ligou e falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou: olha, eu sou idoso, eu não posso me vacinar, mas eu vou levar uma porção de pessoas de 15 a 59 anos para vacinar, porque ele se vacinando, eu estou protegido. E é isso mesmo, não só essas pessoas de 15 a 59 anos representam a maior proporção da população, mas são a população que mais se movimenta, são a população que mais se expõe a pegar dengue. E você vacinando essa população, você cria uma muralha que vai fazer com que a dengue não entre, né? E é uma coisa interessante, né? Eu estava percebendo ao longo das conversas, né, que as pessoas pensam que a dengue vem do mosquito. Ela não vem do mosquito, ela vem de outra pessoa. O mosquito só transmite a dengue de uma pessoa para outra. Então, se a população de 15 a 59 anos está protegida, quando o mosquito picar essa população, ele não vai adquirir o vírus para transmitir para o idoso, para transmitir para a criança. É bem diferente, né? É. E, doutor, mais duas questões que eu gostaria de abordar, né? Essa estratégia da vacinação em massa poderá ser replicada em outras cidades ou Botucatu funciona só como uma espécie de um projeto piloto? Veja, nós somos 3 cidades, né? Essas 3 cidades são, digamos assim, pistas de prova, né? Da vacinação. Mais uma vez, eu quero deixar muito claro, a população de Botucatu não está sendo cobaia. Seria se nós estivéssemos vacinando pessoas acima de 60 anos, que ainda não estão bem estudadas, né? A população não está sendo cobaia. Nós estamos vacinando a população para a qual já se sabe que a vacina é eficaz e é segura. Mas o que é que nós vamos fazer? Nós estamos testando a interrupção da transmissão do vírus pelo alcance de uma grande cobertura. Outro dia, no Jornal da TV Cultura, o doutor Gonçalo Vecina falou isso, elogiou o Botucatu e disse: olha, o que esses 3 municípios estão fazendo é testando como interromper a transmissão. E ao mostrar isso, o que a gente vai dizer para o Ministério? Precisa apressar a produção, precisa fazer e repetir o que houve aqui em vários outros municípios. E aí outros municípios vão também fazer essa, né, luta para uma vacinação rápida, para que consiga se interromper e reduzir essa emergência que a dengue tem sido todos os anos. Doutor, eu vou abordar uma última questão aqui, e é de uma forma bem tranquila mesmo, bem transparente, mas, assim, o senhor acredita que realmente essa ação ela está sendo transmitida para a população, a divulgação disso de uma forma clara, transparente? O que ainda pode melhorar ainda nesse processo de comunicação? A gente tem alguns dias ainda para vacinação, só que eu confesso para o senhor, de uma forma bem tranquila também, eu não recebi releases da parte da Unesp, do HC, não recebi releases da parte da Prefeitura, não estou vendo esse tipo de comunicação nos outros meios também da cidade. Hoje aqui em Botucatu temos 7 rádios, temos diversos portais de notícias, temos canais de TV, e a gente não está vendo uma divulgação um pouco mais explícita. Essa participação que o senhor está fazendo nesse momento para a gente aqui é de grande valia, é uma coisa que com certeza vai atingir o público nosso aqui, mas o senhor tem essa, vendo de fora, assim, consegue visualizar que o trabalho de divulgação está sendo bem feito? Veja, nós estamos fazendo o melhor que conseguimos, dado o prazo muito pequeno, né? Nós tivemos a notícia de que teríamos essa vacinação já em meados de dezembro, né, no momento em que nós temos na maior parte dos lugares já desmobilizados, mas veja, temos tido reuniões quase diárias com o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização. Para você ter uma ideia, eu tive reuniões sábado à noite, conversei no dia
30 de dezembro à noite, estava conversando com o Éder Gatti, do PNI. Nós temos reuniões muito importantes para fazer a logística dessa vacinação e a divulgação, né? Nós pusemos com toda a força, usando as redes sociais, usando né, o Instagram, o Facebook, com declarações do ministro, da nossa reitora, do professor Pascoal, que foi reitor aqui, todos dando a declaração, né, e chamando as pessoas a vacinar. E temos, né, essa semana nós pusemos outdoors ao longo da cidade, esses outdoors foram colocados ontem. Estamos trabalhando uma ideia de uma panfletagem no sábado, aqui no centro da cidade, aqui no meio do centro. Então, assim, é óbvio que sempre se poderia fazer melhor, é óbvio que sempre se poderia tentar um marketing social melhor, e a gente tem tentado sempre tentar aprimorar. Mas nesses últimos dias se tem ganho uma velocidade, e uma coisa que a gente tem que dizer, e é uma coisa extremamente importante, coisa extremamente relevante, o Ministério da Saúde mandará mensagens por WhatsApp ao longo do sábado para a população que é cadastrada no SUS, que tem seu celular no SUS, né, chamando para essa vacinação. E nós estamos intensificando, né? Hoje, te falando, aqui é a terceira rádio para que eu venho, né? Eu estou à disposição. Você vê que a minha voz já está começando a falhar de tanto falar. Mas veja, sim, sempre poderíamos ter feito melhor, sempre poderíamos e poderemos nesses últimos dias aprimorar mais, mas estamos a todo vapor na divulgação dessa campanha. Curiosidade, o ministro vem? O ministro vem, e essa é uma coisa muito interessante, veja só. Nós faríamos a vacinação no sábado, no dia 17. E o Padilha falou assim, olha, Carlos, essa é outra coisa que ele me ligou, né? Eu te quero dizer, me ligou no dia 31 de dezembro e falou assim, olha, Carlos, eu quero estar em Botucatu, vocês podem fazer no dia 18. Que presente para Botucatu. E é o único lugar que o ministro vem. Em Maranguape vai um assessor do ministro, né? Em Nova Lima vai o Éder Gatti, que é o presidente do PNI, do Programa Nacional de Imunização, que depois virá para São Paulo junto com o Padilha. Então é um presente, o Padilha, ele é eu posso dizer, assim, com bastante, o ministro Padilha é um amigo, eu o conheço desde que ele era um aluno de graduação, vi todo o crescimento dele, somos da mesma especialidade, né? Trabalhamos, somos os médicos infectologistas, ambos, né? Temos um respeito mútuo, que vem de uma caminhada de muitos e muitos anos, e assim, e ele tem vindo a Botucatu com uma frequência imensa. Estive lá com o deputado João Cury em busca do Centro Oncológico de Botucatu, tem pouco tempo atrás, ele esteve aqui em Botucatu, agora em dezembro, né, visitando o nosso HC, e pode ter certeza, olha, veja, o Brasil tem 6.000 municípios. A atenção que este município tem do ministro Alexandre Padilha é uma atenção claramente diferenciada. Em relação a essa campanha de vacinação, é algo impressionante. A gente manda WhatsApps para o Padilha, por exemplo, outro dia eu pedia que ele fizesse uma gravação para as nossas redes sociais. Manda o WhatsApp para ele, ele responde em 3 segundos. Ele tem dado todos os retornos rapidamente, né, pessoalmente, e é isso que a gente tem que preservar. A gente tem que mostrar o quanto Botucatu é, de fato, uma cidade de vanguarda na saúde, porque isso é uma questão, é um respeito que nós ganhamos com a vacinação da Covid, com outras medidas, né? Um respeito que este município ganhou, né? E é um respeito que não diz respeito à política partidária, é um respeito que diz, né, que tem a ver com a nossa seriedade do nosso sistema único de saúde, de cada um, né, dos nossos servidores nas unidades básicas de saúde, da nossa Unesp aqui, né? E que é algo que a gente só pode se orgulhar. Doutor, bom, finalizando então esse bate-papo, essa entrevista aqui com o senhor, aqui pela Rede Alfa, eu não tive oportunidade ainda, em outras vezes, de falar uma situação. Eu queria deixar os parabéns para o senhor por mais essa etapa, mais essa vacinação aqui em Botucatu. Eu fico muito chateado lá atrás, na época da Covid, né? Eu sei que foi uma ação por várias mãos também, mas
Se não fosse o senhor na participação da Covid que a gente teve naquela epidemia, naquela pandemia, né, eu acredito que o Botucatu estaria sofrendo até hoje as perdas de vidas com relação a isso daí. Fico muito triste de, na época, isso ser usado de uma forma politiqueira. A gente tinha sempre a noção que o senhor, com certeza, foi o pai da vacinação. Acho que eu particularmente deixo os meus créditos praticamente integrais, por mais que a gente sabe que outras pessoas também colaboraram nesse processo, mas foi muito importante. Isso demonstra realmente um lado humano do senhor de estar buscando por essa situação aqui em Botucatu. E queria deixar os parabéns novamente agora por essa vacinação agora. Com certeza será um sucesso. A gente vai fazer o possível para estar divulgando quanto mais essa situação aqui em Botucatu. Queria agradecer a participação do senhor aqui. Sempre que achar pertinente, achar necessário, pode entrar em contato com a gente, que sempre terá as portas abertas aqui, doutor. Olha, eu agradeço. Eu quero te dizer que a gente trabalha sempre com múltiplas mãos. E quando a gente trabalha em saúde pública, a gente nunca está sozinho, né? A gente sempre tem os parceiros. E independente do que, né? Algo que eu digo com clareza é que se tem alguém que surfou na vacinação de Botucatu foi o ministro Queiroga, porque ele precisava dar uma assinatura para liberar a vacina, mas a pessoa que de fato nos arranjou a vacina foi a Anísia Trindade, que aliás foi ministra do governo Lula, agora antes do Padilha, né? Então ela nos deu a vacina, o Queiroga precisou assinar, e o Queiroga, sendo alguém muito esperto, né, ele percebeu, o governo dele falava contra a vacina, mas ele percebeu que podia se beneficiar dessa iniciativa da vacina. Então, na realidade, isso é preciso dar, né, o mérito à ex-ministra Anísia, que na época era presidente da Fiocruz, que era quem produzia as vacinas e foi quem forneceu as vacinas da AstraZeneca, né, produzidas na Fiocruz para nós naquela época, né? Mas, tirando isso, eu tenho que te dizer com sinceridade que a iniciativa de vacinar Botucatu, ela nasce de um dia em que o prefeito Pardini liga e fala assim: por que Serrana está vacinando? Eu falo: não, Serrana tem um Instituto Butantan, tu vai ficar vacinando um bairro por bairro. Eu falei: por que Botucatu não pode vacinar? Né? Então, assim, a gente tem que dar crédito sempre às outras pessoas. Então, daquela fala, eu fui atrás de vários colaboradores e, através de uma amiga, encontrei o pessoal de Oxford, que trabalhava com a Anísia. Então, nós triangulamos com a Universidade de Oxford, e a Universidade de Oxford que nos pôs em contato com a Fiocruz, né? Um contato bem engraçado e de uma maneira inusitada. Mas o que eu quero te dizer, estou te falando isso para dizer que, assim, pela população, né, em favor da população, nós, a universidade pública e gratuita, a universidade mantida com os recursos, né, do imposto que cada um dos brasileiros paga, a nossa função é fazer pesquisa em favor da saúde, do bem-estar dos brasileiros. E é isso que eu fiz, né? Quando eu resolvi, ao invés de abrir um consultório, me dedicar a essa área, né, da pesquisa, do ensino, foi exatamente para servir a essa população, que eu sou formado numa Universidade Federal, eu também tive o meu estudo patrocinado, né, pelo povo brasileiro. É só uma tentativa de devolver aquilo que a gente recebeu. É a última mesmo, doutor. É que chegou pelo WhatsApp aqui, é uma companheira de trabalho do senhor, é uma médica também. Eu acredito que seja importante aqui o senhor ressaltar isso de novo, né? Como que foi que o senhor conseguiu a vacinação em massa para Botucatu? Foi mais difícil ou foi mais fácil do que a época da Covid? A da dengue? Foi mais fácil. Foi mais fácil porque, como eu falei, havia uma fala, o secretário André Espadaro, ele foi residente médico na USP em mesmo período que o Padilha. E eu era residente médico na Unicamp quando o Padilha era aluno. Nós nos conhecemos. E às vezes, quando nos encontrávamos, o Padilha me convidou pessoalmente à sua posse e tal. A gente dizia: quando tiver vacina de dengue, Botucatu tem interesse. A gente nunca perdeu a oportunidade de soltar assim, isso em conversas. Ou não, já tinha, né? Então, assim, aí a gente sempre falava. Então, quando a vacina foi
ser licenciada, o próprio ministro Padilha que nos ligou. Então, enquanto aquele movimento da Covid, a gente precisou pôr em movimento uma série de conhecidos, de pesquisadores, para chegar lá na Universidade de Oxford, para chegar na Fiocruz, dessa vez, nós caiu no nosso colo, praticamente, né? O ministro Padilha já nos ligou perguntando se, olha, aquilo aí que vocês falam, aquilo é verdade? Aquilo ali vale mesmo? Vocês estão afim? Né? E, então foi mais fácil conseguir a vacina. Agora, o prazo é o contrário. A vacina da Covid, eu precisei fazer um projeto de pesquisa, né? Eu fiz esse projeto de pesquisa em 3 dias, 50 páginas em inglês. Foi uma coisa que me tirou o sono. Mas, a partir de fazer o projeto de pesquisa até a gente fazer a vacinação, foram 3 meses. Dessa vez, a gente precisou fazer um projeto de pesquisa, acertar a vacinação, acertar tudo em quê? 1 mês. Em um mês. Então, por outro lado, a correria tem sido muito maior. Muito bem. Então, agradeço mais uma vez a participação, Dr. Carlos Magno Fortaleza, diretor da Faculdade de Medicina aqui de Botucatu, da Unesp, falando aí sobre a vacinação em massa contra a dengue em Botucatu. A gente vai sair para um rápido intervalo e a gente já volta com a última parte do Alfa Notícias de hoje. Estamos apresentando Alfa Notícias.